Domingo 7 de dezembro de 1941, às 7h50, hora local. Aviões japoneses atacaram as bases norte-americanas na ilha do Havaí, no Pacífico. A reação do presidente Franklin Roosevelt foi decisiva. Em seu discurso, ele pediu ao Congresso que declarasse que a partir do ataque não provocado e covarde feito pelo Japão, no domingo dia 7 de dezembro de 1941, existia um estado de guerra entre os Estados Unidos e o Império Japonês. Desde que as tropas japonesas conquistaram a Manchúria em 1931 e a tornaram o estado fantoche de Manchukuo, houve uma preocupação no Ocidente em relação à expansão japonesa, que aumentou em 1937, quando os japoneses lançaram um ataque maciço à China. Mas as forças ocidentais não estavam preparadas para arriscar uma guerra contra o Japão. Isso aconteceu mesmo quando navios de guerra ocidentais, como a canhoneira americana Panay, foi bombardeada por aviões japoneses. O Japão pediu desculpas por esse ato, e assim o fizeram porque tinha uma grande fraqueza que o Ocidente ameaçava explorar. Era uma grave falta de recursos naturais. O Japão era extremamente dependente das importações de estanho, petróleo, borracha e outras matérias-primas essenciais. Assim, não ousava provocar muito o Ocidente. Enquanto a China lutava contra o Japão, recebia apoio moral do Ocidente. Seu líder, Chiang Kai-shek, também começou a receber empréstimos americanos que o permitiriam comprar armas e equipamentos modernos. Esses seriam entregues por uma estrada que havia sido aberta recentemente através das montanhas que separavam a Birmânia da China. Ela se tornou conhecida como a Rota da Birmânia. Em julho de 1941, um novo governo mais ativo assumiu no Japão. Ele parecia estar tornando o país economicamente independente do Ocidente, criando um império no sudoeste da Ásia, através da remoção dos ingleses, dos franceses, dos holandeses e dos norte-americanos, dos territórios ricos em minerais que lá haviam. Esse plano foi chamado de Grande Esfera de Coprosperidade do Leste Asiático. De maneira a contrabalançar a oposição inglesa e norte-americana à sua política, o Japão assinou um pacto tripartite com a Alemanha e a Itália, em setembro de 1940. Depois, em abril de 1941, os japoneses empurraram para o norte a ameaça russa pela assinatura em Moscou de um pacto de não agressão de 5 anos. Os japoneses agora rumavam para o sul até a Indochina francesa, exigindo e ganhando bases militares no norte, do fraco governo de Vichy. O embate entre a França e a vizinha Tailândia, no início de 1941, permitiu que os japoneses agissem como mediadores, aumentando assim sua influência. Os japoneses agora estavam impotentes para resistir a outras exigências, e em julho de 1941, os japoneses ocuparam o resto da Indochina francesa. A reação das democracias ocidentais foi congelar todos os créditos, o que cortava 90% das importações japonesas em um só golpe. Isso forçou os japoneses a adotar uma atitude mais conciliatória, principalmente frente aos norte-americanos. Neste meio tempo, a luta piorou. Chiang Kai-shek recebeu mais recursos quando o ato Lend-Lease foi introduzido na América do Norte em março de 1941, dando-lhe prioridade logo abaixo da Inglaterra para receber munição norte-americana. Um dos resultados subsequentes disso foi o envio de 100 caças P-40 para a China, com pilotos voluntários para pilotá-los. Liderados pelo ex-aviador do exército norte-americano Claire Chennault,
que havia ajudado a treinar a Força Aérea Chinesa, eles começaram a ocupar espaço nos céus da China desde o verão de 1941 e tornaram-se conhecidos como os Tigres Voadores. O primeiro-ministro japonês, o príncipe Fumimaro Konoye, esperava conseguir um entendimento com os Estados Unidos, mas a insistência norte-americana na total evacuação japonesa da China era um obstáculo que não podia ser ultrapassado. Consequentemente, em outubro de 1941, o príncipe Konoye renunciou e foi sucedido pelo general Hideki Tojo, uma velha águia. Ele estava determinado a tornar o Japão autossuficiente em matérias-primas. Ele estava preparado para sair da Indochina e partes da China, mas só se os Estados Unidos levantassem seu embargo comercial e ajudassem o Japão a conquistar as Índias Orientais holandesas, ricas em petróleo, carvão e borracha. Isso era inaceitável para os norte-americanos, que novamente exigiram que o Japão se retirasse totalmente da China. Agora Tojo decidira que a guerra provavelmente era a única resposta. Planos para ela já haviam sido feitos e o Japão estava decidido a tomar um caminho que já havia sido previsto no discurso do embaixador chinês nos Estados Unidos. Neste discurso ele dizia que esperava que esta ameaça de bloqueio econômico total fosse suficiente para parar o Japão, antes que ele avançasse mais na direção de um harakiri nacional, ou suicídio nacional. O arquiteto do plano de ataque japonês era Isokuro Yamamoto, comandante em chefe da Marinha. Ele reconhecia que a superioridade material da América seria o fator decisivo numa guerra avançada. Consequentemente, os japoneses precisavam atingir rapidamente seus objetivos. Yamamoto considerava que a frota norte-americana no Pacífico era o principal obstáculo. Ela precisava ser destruída localmente. A questão era como? A pista, ele acreditava, estava no ataque aéreo inglês levado por porta-aviões altamente bem-sucedido à frota italiana em Taranto, em 1940. Se a força de porta-aviões japonesa pudesse aproximar-se da base da frota do Pacífico em Pearl Harbor sem ser notada, poderia lançar um ataque similar. A marinha japonesa começou a treinar para isso. O ataque a Pearl Harbor deveria ser acompanhado por outros às ilhas americanas do Pacífico, de Wake e Guam, a colônia inglesa de Hong Kong, as Filipinas, a Malásia, as Índias Orientais Holandesas, as Ilhas Salomão e a Birmânia. Os norte-americanos acreditavam que as Filipinas seriam o principal alvo japonês. Consequentemente, com a concordância do governo filipino, o antigo chefe de equipe do exército americano Douglas MacArthur, que recentemente havia sido conselheiro das Forças Armadas Filipinas, foi designado para comandar as defesas das Filipinas. Aviões norte-americanos também foram mandados para lá. Os ingleses também reforçaram sua pequena guarnição em Hong Kong. Eles mandaram tropas indianas e canadenses. Mas caso as forças japonesas entrassem em Hong Kong pela China, a distância da colônia impediria um reforço adicional rápido. Outras tropas, incluindo australianas, foram mandadas para a Malásia. O reforço aéreo incluía esses caças Lindley's Brewster Buffalo. 2 navios capitânia ingleses foram mandados para Singapura, o Prince of Wales e o Repulse. Contudo, entre os norte-americanos e os ingleses, havia uma perigosa complacência, nascida de uma subestimação da capacidade militar japonesa. Eles consideravam que o armamento japonês era inferior e que seus pilotos, em particular, tinham pouca habilidade. Uma grande rede de espionagem era outra força japonesa. Um outro fator ignorado pelo Ocidente era a cultura banzai, de que os soldados, marinheiros e aviadores japoneses estavam imbuídos. A mais alta honraria que um soldado poderia receber seria ser morto lutando pelo imperador. A rendição era considerada uma desgraça.
Em 26 de novembro de 1941, a esquadra japonesa, incluindo 6 porta-aviões, partiu para Pearl Harbor. Isso aconteceu no mesmo dia em que a América lançou sua última exigência para a retirada japonesa da China. A esquadra viajava sob total silêncio no rádio, o que significava que os norte-americanos, mesmo sabendo que eles estavam no mar, não faziam ideia do seu destino. Ao mesmo tempo em que os navios se aproximavam mais de seus alvos, os enviados japoneses em Washington continuavam a negociar. A frota norte-americana no Pacífico passou a primeira semana de dezembro de 1941 em manobras. Os navios retornaram a Pearl Harbor para o fim de semana. Mas os 2 porta-aviões da esquadra, Lexington e Enterprise, estavam fora, a caminho de Wake e Midway. A bordo dos porta-aviões japoneses, a tripulação dos aviões recebia suas ordens finais e subia em seus aviões. Às 6h15 da manhã daquele domingo, 7 de dezembro, eles começaram a decolar para seus alvos que ficavam a quase 360 quilômetros para o sul. No Havaí, um operador de radar percebeu em sua tela aviões aproximando-se, mas ninguém acreditou que eles fossem hostis, e os japoneses conseguiram entrar. Às 7h50 da manhã, 214 aviões japoneses passaram sobre o Havaí. Bombardeiros atacaram os 4 campos de pouso da ilha, destruindo uma grande quantidade de aviões norte-americanos. Um rádio operador norte-americano, desesperado, transmitiu a mensagem: ataque aéreo a Pearl Harbor. Isso não é uma simulação. O ataque foi uma total surpresa e nenhum avião norte-americano decolou. Aviões torpedeiros feitos para navios em movimento, onde várias linhas de navios de guerra estavam como alvos parados. Uma hora depois, uma segunda onda de aviões japoneses entrou no ataque. Dessa vez, as defesas norte-americanas estavam um pouco mais preparadas, mas mesmo assim, mais navios foram atingidos. Às 10 horas, tudo estava terminado. O coração da frota do Pacífico havia sido ferido. Mais de 2.000 norte-americanos foram mortos e muitos outros feridos. Dezoito navios, incluindo 6 navios de guerra, haviam afundado ou sofrido grandes avarias. ...350 aviões norte-americanos haviam sido destruídos ou danificados, enquanto que os japoneses haviam perdido apenas 29 aviões e 5 submarinos pequenos. Foi um ataque devastador. Nos outros lugares, os aviões japoneses bombardearam Wake, Guam e as Filipinas.
enquanto destroyers bombardearam a ilha de Midway. Mas uma mudança no tempo fez com que alguns aviões japoneses fossem incapazes de retornar a seus porta-aviões. Os japoneses também perceberam que haviam deixado 2 porta-aviões norte-americanos, uma omissão que lhes causaria muito arrependimento. No dia seguinte, o presidente Roosevelt foi ao Congresso para pedir uma declaração de guerra imediata ao Japão. O próprio Roosevelt ouvira as notícias de Pearl Harbor enquanto almoçava, porque Washington tinha uma diferença de 5 horas para o Havaí. Como resultado da decodificação de uma longa mensagem mandada por Tóquio para seu embaixador em Washington durante a noite, Roosevelt já estava avisado de que um ataque japonês era iminente. Entretanto, ele estava admirado, assim como seus comandantes militares, pelo ataque ter sido contra Pearl Harbor e não contra as Filipinas. Assim, após mais de 15 meses de agonia, os Estados Unidos encontravam-se envolvidos pela guerra, mas pelo menos estavam mais bem organizados para isso do que haviam estado em 1917. A declaração de guerra de Roosevelt imediatamente fez com que o povo norte-americano esquecesse suas diferenças sobre entrar ou não em guerra. Agora, eles estavam unidos. Na costa oeste da América, medidas foram tomadas para conter uma invasão japonesa. Outra providência imediata foi prender todos os nipo-americanos, 100 mil no total. No Pacífico, Guam caiu a 10 de dezembro, depois que os japoneses pousaram em Gilbert no dia anterior. A guarnição norte-americana na ilha de Wake repeliu a tentativa inicial de pouso dos japoneses, mas finalmente foram forçados a render-se em 23 de dezembro. Hong Kong, como as ilhas do Pacífico, era muito isolada para permitir que algum reforço imediato fosse mandado. Os japoneses logo expulsaram os ingleses, os canadenses e os indianos dos novos territórios da China continental, de volta pela água à ilha de Hong Kong. A guarnição foi forçada a se render no dia de Natal de 1941. O 25º Exército Japonês, comandado pelo temível general Tomoyuki Yamashita, logo estava progredindo na Malásia. Ele foi ajudado por 2 fatores significantes. Por muitos anos, os ingleses haviam se concentrado na ilha de Singapura, como sendo seu principal bastião no Extremo Oriente. Mas suas defesas acreditavam que a ameaça a eles seria por mar e não por terra, através da Malásia ao norte. Só muito tarde é que os ingleses reconheceram que a Malásia também poderia ser atacada e deslocaram mais tropas para defendê-la. Eram treinados, mas da maneira errada, estando convencidos que os japoneses dependeriam das poucas estradas que iam até a península. O treinamento de luta na selva, de que é composta a maior parte da Malásia, tinha uma baixa prioridade. Yamashita invadiu a Malásia pela Tailândia e pela costa nordeste. Suas tropas logo estavam avançando para o sul. Os recém-chegados Prince of Wales e Repulse tinham sido mandados de Singapura para interceptar os desembarques, mas foram descobertos. Aviões japoneses decolaram e atacaram os 2 navios em 10 de dezembro. Os 2 foram atingidos e afundados. Isso foi um golpe do qual os defensores da Malásia e de Singapura nunca se recuperaram. Muitos aviões britânicos foram destruídos em terra e o resto retirou-se para Singapura. Isso deu aos japoneses a supremacia aérea sobre a Malásia e eles provocaram enormes danos às comunicações britânicas.
Aviões japoneses também atacaram Singapura. Enquanto as tropas de Yamashita pressionavam na direção sul, muitos tiveram que atravessar a Malásia de bicicletas. Caso eles fizessem alguma resistência, os japoneses poderiam entrar pela selva e atacar as posições britânicas pelos flancos. Como resultado, o comando, o controle e a coesão britânica começaram a sofrer. As tropas britânicas fizeram o que puderam, mas constantemente estavam em perigo de perder o contato e tiveram que recuar apressadamente. Logo, o recuo transformou-se em retirada. A crença de antes da guerra na incompetência militar japonesa havia sido desfeita da maneira mais difícil. Finalmente, em 31 de janeiro, os britânicos retiraram-se através da ponte que ligava a Malásia a Singapura. Eles prepararam a demolição da ponte. Assim que o último soldado cruzou a ponte para Singapura, ela foi destruída. Enquanto isso, o general britânico Archibald Wavell havia sido nomeado comandante aliado para a região, o primeiro de muitos níveis de controle e comando aliados. Ele havia visitado Singapura e avisado o governo britânico que Singapura não se manteria por muito tempo. Churchill, entretanto, foi insistente. O povo britânico havia sido levado a acreditar que Singapura era inabalável. Mas isso não evitou que as famílias britânicas fossem retiradas de navio. Muitas não veriam seus maridos e pais novamente, enquanto outras se perderiam no mar. Os ataques japoneses aumentaram. Em 8 de fevereiro de 1942, eles cruzaram a passagem e chegaram a Singapura. A batalha final havia começado. Os defensores, desmoralizados, mesmo tendo recebido mais reforços da Grã-Bretanha, pouco puderam fazer para parar os japoneses vitoriosos. Em 15 de fevereiro, os britânicos, aceitando que a resistência poderia simplesmente custar mais vidas inocentes, tanto militares quanto civis, se renderam. Esse foi um momento de triunfo para Yamashita, mas para seu oponente, o general Percival, foi uma amarga humilhação, assim como para todo o povo britânico. Não menos que 130 mil britânicos e soldados das colônias foram feitos prisioneiros. O foco agora mudara para as Índias Orientais holandesas. Aqui, os holandeses tinham forças razoavelmente bem equipadas, mas não tinham experiência em combate. O desembarque japonês começou em meados de dezembro ao norte de Bornéu, Sarawak e nas Ilhas Celebes. Eles espalharam-se para Bornéu e Sumatra e, finalmente, em meados de fevereiro, para Java. Essa blitzkrieg japonesa foi como havia sido para os britânicos demais para os holandeses.
Assim, os holandeses foram forçados a se render, e no início de março de 1942, mais um posto caiu nas mãos dos japoneses. Além de atacar as possessões britânicas e holandesas no Sudeste Asiático, os japoneses também fizeram das Filipinas um de seus alvos iniciais. Os primeiros desembarques japoneses aconteceram em 10 de dezembro de 1941. Como esses desembarques eram dispersos, era impossível para o comandante-geral dos aliados, o general norte-americano Douglas MacArthur, evitar que as cabeças de praia fossem estabelecidas. Isso acontecia porque suas forças não eram fortes o bastante para vigiar cada pedaço de costa das Filipinas. Inicialmente, ele havia planejado conduzir um recuo combatendo, provocando desgaste nos japoneses. O problema de MacArthur era agravado por mais desembarques japoneses na ilha de Mindanao, ao sul, e na costa oeste de Luzon. Em 24 de dezembro, os japoneses fizeram outro desembarque em Luzon, dessa vez na costa leste. Isso criava uma múltipla ameaça à capital Manila. MacArthur temia que a defesa da cidade pudesse custar muitas vidas civis. Entretanto, as forças aliadas recuaram para a península de Bataan, a oeste da Baía de Manila. Os japoneses entraram em Manila, que havia sido declarada uma cidade aberta, em 2 de janeiro de 1942. Durante 3 meses, os soldados norte-americanos e filipinos lutaram para manter as forças japonesas na península de Bataan. Os dois lados ficaram com pouca comida e eram dizimados pelas doenças. Mas os japoneses continuaram a tentar e conseguiram passar. O presidente filipino Manuel Quezon, visto aqui visitando Roosevelt antes da guerra, queria acabar com o sofrimento de seu país. Mas Roosevelt estava inflexível na sua decisão de que a resistência deveria continuar. Apesar dele ter conseguido que Quezon escapasse para a Austrália, ele também mandou MacArthur para a Austrália para organizar um novo comando aliado no sudoeste do Pacífico. Em 24 de março de 42, 2 semanas depois de MacArthur ter partido para a Austrália, os japoneses, agora reforçados, lançaram um ataque, bombardeando as posições norte-americanas e filipinas. Em 4 de abril, tropas japonesas atacaram as defesas dos aliados em Bataan. Cinco dias depois, as forças aliadas renderam-se. Isso deixou apenas a ilha-fortaleza de Corregidor na entrada da Baía de Manila. As tropas japonesas atacaram este posto em 5 de maio. Dois dias depois, o sucessor de MacArthur, o general Jonathan Wainwright, rendeu-se. As tropas aliadas que caíram em mãos japonesas sofreram privações que nunca poderiam imaginar. Dos 12 mil norte-americanos capturados em Bataan, apenas 1/3 sobreviveu à guerra. Muitos pereceram na infame Marcha da Morte de Bataan, a qual tiveram ordem para iniciar imediatamente após a rendição em Bataan. Muitos prisioneiros da Grã-Bretanha e suas colônias foram usados como mão de obra escrava na construção da ferrovia Birmânia-Tailândia.
Civis europeus que não conseguiram fugir também foram usados, inclusive mulheres e crianças. Eles também tiveram que enfrentar privações. Os nativos também sofreram. Outro território conquistado pelos japoneses foi a Birmânia. Ataques aéreos na capital Rangoon precederam a invasão. Assim como em outros lugares, esses ataques eram projetados para baixar o moral, especialmente dos próprios birmaneses. A ofensiva terrestre foi lançada em meados de fevereiro da Tailândia. As forças britânicas, indianas e birmanesas enfraquecidas logo bateram em retirada, sendo impossível evitar que os japoneses se infiltrassem através da selva. Os japoneses entraram em Rangoon em 8 de março e depois perseguiram os britânicos em direção norte. As forças chinesas tentaram ajudar, mas elas também logo foram forçadas a se retirar. Logo, os japoneses tinham empurrado os aliados de volta pelos grandes rios Irrawaddy e Chinwin e de volta para a província indiana de Assam, a nordeste. Isso significava que a rota da Birmânia, a única rota que os aliados ocidentais poderiam usar para manter Chiang Kai-shek abastecido, estava fechada. A partir de agora, todos os suprimentos teriam que passar pelas montanhas que separam a Birmânia da China. Esta perigosa rota era conhecida pelos pilotos que voavam por ali como a Corcova. A espetacular conquista da Malásia e da Birmânia convenceram as tropas britânicas de que os japoneses eram muito superiores a elas na guerra na selva. O moral não era ajudado pela onda de agitação dos indianos que se movimentavam para se tornar independentes da Grã-Bretanha. Isso manteve muitos soldados presos em serviços internos de segurança. Uma força naval japonesa também entrou no Oceano Índico em abril de 1942. Ela mandou aviões atacarem Colombo, a capital do Ceilão, o atual Sri Lanka. Os japoneses também fizeram uma série de desembarques na Nova Guiné e nas Ilhas Salomão. Isso levou a guerra para mais perto da Austrália. Em 22 de março de 1942, aviões japoneses atacaram Darwin, no norte do país. Tal era a preocupação de que isso fosse o início de uma invasão japonesa, que uma evacuação em massa do gado do norte da Austrália, em direção ao sul, começou a ser feita. Parecia que nada poderia impedir os japoneses vitoriosos de alcançar seu objetivo de um grande império asiático e do Pacífico. Mas havia lampejos de esperança para os aliados. Em 18 de abril de 1942, 16 bombardeiros B-25, liderados pelo coronel James Doolittle, partiram do porta-aviões norte-americano Hornet, que estava a 750 milhas a leste de Tóquio. Eles bombardearam a capital japonesa e outras cidades, e depois voaram para a China. A audácia desta operação causou uma enorme elevação do moral aliado, que estava passando por um momento muito delicado no Pacífico. O mais importante é que os decifradores de mensagens tinham identificado o próximo objetivo dos japoneses como Port Moresby, em Papua. Os desembarques japoneses eram armados em Rabaul. Uma força-tarefa norte-americana formada em torno dos porta-aviões Lexington e Yorktown, que tinham escapado da destruição em Pearl Harbor, preparava-se para interceptar a frota invasora no Mar de Coral. Em 7 de maio, as duas forças navais encontraram-se, mas a batalha foi muito longa.
A aviação embarcada japonesa atacou primeiro. Eles danificaram seriamente um petroleiro. Os norte-americanos então localizaram e fizeram pequenos ataques contra os porta-aviões japoneses e a sua escolta. Eles conseguiram afundar o porta-aviões Shoho. Os japoneses fracassaram na localização dos porta-aviões norte-americanos e decidiram adiar a operação de desembarque por 2 dias. Entretanto, nem toda a Força Aérea norte-americana voltou intacta. Na manhã seguinte, havia ataques aos porta-aviões dos 2 lados. O japonês Shokaku estava fora de combate, mas os norte-americanos também perderam Lexington num bombardeio de torpedos e retiraram-se. Todavia, a Batalha do Mar de Coral tinha frustrado os planos dos japoneses pela primeira vez. Mas eles tinham feito um outro plano para desembarques nas Ilhas Aleutas e para um ataque na ilha Midway, que eles chamavam de Sentinela de Pearl Harbor. Mais uma vez, o serviço de inteligência norte-americano tomou conhecimento do plano. O almirante Chester Nimitz, comandante da zona do Oceano Pacífico, formou seus 3 porta-aviões, incluindo o veterano do Mar de Coral, o Yorktown, para proteger Midway. Em 4 de julho de 1942, as frotas inimigas encontraram-se. A batalha começou com um ataque aéreo japonês contra a própria Midway. O objetivo era destruir a Força Aérea norte-americana na ilha. Apesar de um grande número de aviões dos Estados Unidos ter sido destruído, os japoneses não conseguiram erradicar a ameaça aérea norte-americana. O comandante japonês almirante Chuichi Naguma, entretanto, ordenou um outro ataque à ilha. Mas os norte-americanos tinham localizado os porta-aviões japoneses. A decisão de Naguma em atacar Midway outra vez significava mudar de torpedos para bombas e reinstruir as tripulações. Seus porta-aviões lotados estavam muito vulneráveis. Foi nesse momento que os norte-americanos atacaram. Os porta-aviões de Naguma conseguiram repelir a primeira onda, derrubando a maioria dos atacantes. Os japoneses agora recomeçavam seus preparativos para o segundo ataque contra Midway. Mas antes que pudessem mandar seus aviões, um outro grupo de aviões norte-americanos levantou o voo. O resultado foi devastador. Em 5 minutos, 3 dos 4 porta-aviões japoneses estavam destruídos. Ainda assim, apesar desse desastre, os japoneses não estavam de modo algum vencidos. Os aviões agora partiam do porta-aviões restante, o Ryu. Seu objetivo eram os porta-aviões norte-americanos. Foi Yorktown que enfrentou o maior peso do ataque. Apesar de uma defesa determinada, alguns aviões japoneses conseguiram passar. O Yorktown foi atingido por 3 bombas que destruíram 2 de suas caldeiras.
Isso foi seguido por 2 choques de torpedo. O efeito cumulativo incapacitou o porta-aviões. Só na tarde do dia seguinte é que a batalha recomeçou. Aviões norte-americanos atacaram Hiryu, que ficou tão danificado que teve que ser afundado. A Batalha de Midway mostrou ser o início da reviravolta da Guerra do Pacífico, e os desembarques bem-sucedidos nas Ilhas Aleutas fizeram pouca diferença. Houve algum consolo para os japoneses quando, na tarde de 7 de junho, um de seus submarinos, que havia estado patrulhando a costa de Midway, atingiu Yorktown, já danificado com 2 torpedos. Mas o Yorktown só afundou no dia seguinte, mantendo sua bandeira de batalha hasteada. Entretanto, os japoneses ainda estavam determinados a tomar Port Moresby. Nesse momento, eles decidiram desembarcar na costa norte de Papua, Nova Guiné, e depois atacar por terra, através das montanhas Owen Stanley, ao longo da trilha Kokoda. Uma pequena força australiana tinha sido mandada para proteger a costa norte e inicialmente conseguiu segurar os japoneses, quando eles desembarcaram em agosto de 1942. Mas depois de um mês de violenta luta, os japoneses forçaram os australianos a descer a trilha Kokoda. Foi uma retirada dura, com muitos australianos doentes e feridos devendo sua sobrevivência aos carregadores papuas. Reforços tanto australianos como norte-americanos foram desembarcados em Port Moresby e lentamente começaram a empurrar os japoneses de volta. A luta, entretanto, foi muito dura. Em meio a uma selva fétida, chuvas tropicais e os cumes afiados das Owen Stanley, a malária também era frequente. A última resistência japonesa em Papua Nova Guiné foi erradicada em janeiro de 1943. Mas em outros lugares, os aliados também estavam mostrando agressividade. Em maio de 1942, tropas britânicas desembarcaram no Vichy francês de Madagascar, no Oceano Índico, temendo que os japoneses pudessem usá-lo como base para submarinos. Mas 6 meses passaram-se até que a França finalmente se rendesse. Enquanto isso, algumas tropas norte-americanas tinham sido mandadas para a Austrália, e em 2 de julho de 1942, a Junta Americana de Chefes de Equipes mandou o general MacArthur invadir as Ilhas Salomão, e foi dado apenas um mês para se preparar. A primeira divisão de fuzileiros dos Estados Unidos da América, que recentemente tinha desembarcado na Austrália, foi escolhida para essa operação. Os fuzileiros se puseram ao mar, mas tiveram que parar na Nova Zelândia para repor seus suprimentos. Isso deu-lhes um pouco mais de tempo para o treinamento de combate. Em 31 de julho, fuzileiros puseram-se ao mar mais uma vez para o que os planejadores chamaram de Operação Shoestring, devido à falta de recursos. O apoio naval teve que vir do Havaí e foi baseado em 3 porta-aviões, o único apoio aéreo disponível. Este encontrou-se com uma força de desembarque em Fiji e a força conjunta então navegou para as Salomão. Aqui, a ilha de Guadalcanal tinha sido escolhida como objetivo inicial. Os japoneses tinham construído um campo de pouso na ilha, e este teria que ser o alvo inicial norte-americano para que a força de desembarque pudesse imediatamente ter uma base terrestre para o apoio aéreo. Às 6h15 da manhã do dia 7 de agosto de 1942, 3 cruzadores e 4 destroyers abriram fogo na costa de Guadalcanal.
30 minutos depois foi dada a ordem de lançar força de desembarque. O bombardeio naval aumentado pelos aviões baseados no porta-aviões continuou. Os fuzileiros começaram a se dirigir para a praia. A intensidade do bombardeio cresceu e a primeira leva desembarcou. Mas os 2.200 japoneses na ilha rapidamente fugiram para o interior. Isso possibilitou que as levas seguintes rapidamente chegassem à praia. E ao final do dia, 11.000 fuzileiros norte-americanos estavam em terra em Guadalcanal. Eles começaram a avançar em direção ao campo de pouso ainda incompleto. Este foi conquistado no dia seguinte, mas ainda seria necessário muito trabalho antes que os aviões pudessem aterrissar. Mas os japoneses não estavam preparados para permitir que Guadalcanal caísse e rapidamente desembarcaram reforços. Estes logo começaram a atacar os fuzileiros e seguiu-se um sangrento embate. Mais forças japonesas desembarcavam na costa norte de Guadalcanal e movimentavam-se através da selva para a linha de frente. O trabalho no campo de pouso continuava. Mas mesmo a aterrissagem do primeiro avião norte-americano no campo de pouso Henderson, em 26 de agosto, não interrompeu o embate. Na verdade, os japoneses intensificaram os esforços para retomar o campo. No mar, os japoneses usaram navios para levar reforços e suprimentos, um sistema que os norte-americanos apelidaram de Tokyo Express. Havia uma grande quantidade de batalhas navais durante as horas de escuridão nas águas ao redor de Guadalcanal. Isso demonstrava a superioridade dos japoneses nas técnicas de combate noturno sobre os norte-americanos, que perderam muitos navios. Também aconteceram numerosos ataques aéreos japoneses sobre os navios da Força Tarefa de Guadalcanal. Esses ataques obrigaram os porta-aviões norte-americanos a se retirarem, mas não antes de afundarem um porta-aviões japonês. Os japoneses continuavam o desembarque noturno de seus homens na ilha. Esses reforços aumentavam a pressão sobre os fuzileiros norte-americanos, especialmente desde que não havia tropas disponíveis para aumentar sua força. Eles ficavam cada vez mais exaustos e suas baixas aumentavam. Só em dezembro, eles foram substituídos por 3 divisões descansadas. Eles não perderam tempo em reunir um ataque maior sobre os japoneses. A resistência persistia, mas a pressão contínua desgastava os japoneses e os obrigou a retirarem-se.
No início de 1943, as forças japonesas sobreviventes em Guadalcanal foram evacuadas pelo Tokyo Express. Eles tinham feito os norte-americanos lutarem amargamente por sua primeira base numa ilha, a primeira de muitas.